Boa noite a todos, é com muita alegria que nós estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e todas as segundas-feiras nós estamos aqui, né? E nós precisamos muito nos unir em torno do Evangelho do nosso querido Mestre, né? Amado Mestre Jesus, né? E para iniciar a nossa reunião, nós lemos todas as vezes uma página para sensibilização, para preparação, para que a gente possa, né, entrar mais, estar em comunhão com a espiritualidade amiga, né? A equipe que vem nos amparando nessa reunião, que é a equipe do senhor José Marques Garcia. Para hoje, eu vou convidar a nossa amiga Keila, que irá fazer a leitura para nós do Caminho, Verdade e Vida. Boa noite, Keila, seja bem-vinda. Boa noite, Tânia, boa noite a todos. Então, vamos iniciar aí. Lição 106. Dar. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 30. O ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Alguns distribuem esmolas levianamente, outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas. E se ouvimos-lo recomendando, estejamos prontos a dar a qualquer que pedir. Vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Concedeu bem-aventuranças aos aflitos e advertências aos vendilhões. Certo, os mercadores de má-fé, no íntimo, rogavam-lhe a manutenção do status quo, mas sua resposta foi eloquente. Deu alegria nas bodas de Caná e repreensões em assembleias dos discípulos. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o que necessitavam. E quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida, aos olhos da humanidade, não voltou Cristo a pedir-lhes que o deixassem na obra começada. Deu tudo o que se coadunava com o bem, e deu com abundância, salientando-se que, sobre o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral. Sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que estais no céu. Caminho, Verdade e Vida, lição 106, do Evangelho segundo o Espiritismo. Que maravilha de leitura, né, gente? Eu faço a leitura e depois, na hora que vocês fazem a leitura aqui, eu vejo quão profunda é essa leitura, né? A gente não pensa nisso que o Emmanuel nos disse. Opa, não parou. Que o ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Então, até para dar, precisamos pensar bem para poder fazer essa ação, né? Muito linda essa leitura. Muito obrigada, viu, Keila? Gratidão, minha amiga. Agora nós vamos convidar a nossa amiga Cida. Cida, seja bem-vinda, querida. Abra o seu som. A Cida vai fazer a oração inicial para nós. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tânia, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo que a espiritualidade auxilie a todos nós que necessitamos
e que devemos sempre fazer o bem que pudermos em favor do nosso irmão, sem pedir remuneração, auxiliando muito, esperando pouco e servindo sempre, espalhando a felicidade no caminho, quanto seja possível, agradecendo a Jesus tudo que que podemos oferecer ao nosso semelhante, agradecendo a nossa saúde, a nossa paz interior, pedindo a paz ao nosso planeta Terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que assim seja, minha amiga. Muito obrigada, viu? E antes de convidarmos a nossa amiga que irá expor o tema da noite, eu vou convidar a nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, Odília. Hoje você vai fazer para nós a leitura do Evangelho. Perdão das ofensas. Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede curiosos, generosos, pródigos, até do vosso amor. Dai o que o Senhor vos restituirá. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vós assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai. E comentai estas palavras que eu vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que ele vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para ser indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em revelar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavra como por ato, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois o que vos dizeis, espíritas, sede, ouvidai o mal que vos hajam feito e não penseis não numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o fundo do coração de cada um dos seus filhos. Feliz, pois, daquele que todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão Bordeaux, acho que é isso, 1862, Allan Kardec, do Espiritismo, bem-aventurados que serem misericordiosos, capítulo 10. Dormir com essa consciência tranquila é um dever e uma obrigação. Às vezes não acontece.
É verdade, amiga. Você viu que bateu a leitura ali no começo, né? É tudo por acaso, eu não escolhi não, viu, gente? Mas tá bom. Então, meus amigos, agora nós vamos convidar a nossa amiga Doroti. Doroti, está por aí? Seja bem-vinda. A Doroti... Boa noite a todos. Boa noite, querida. A Doroti hoje vai explanar um tema que eu falei assim, olha, que eu procurei. É um tema assim, pouco conhecido. Ele está lá na Gênesis, viu? Assim, no Evangelho a gente não acha esse tema. Então, a nossa amiga, hoje, ela vai expor um tema para nós, pouco conhecido. Que, conforme, né, o autor, né, o tradutor, né, Doroti, a gente pode encontrar como vinheteiros maus vinheteiros, né? Então, depende muito da tradução. Seja bem-vinda, Doroti, para saciar a nossa curiosidade, né, e aprendermos com esse tema. Que Jesus esteja conosco, para que nós possamos realmente aprender, né? Realmente é uma parábola pouco conhecida, né? É uma parábola bem pouco conhecida, e eu trouxe até a parábola, para a gente ver que... Doroti, seu som tá falhando, você está longe do modem? Não, será que eu estou longe? Deixa eu ver. Estou mais perto. Melhorou? Sim. Sim? Então tá. Tá, Joia. Vamos lá. Vamos então conhecer a parábola. Aí a gente fala sobre os seus nomes, principalmente. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores apoderaram-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Pergunta Jesus, né? Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhosa aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Bom, é uma palavra, está lá em Mateus, capítulo 33, versículo 33 a 46, tá? É no capítulo 21. É realmente difícil entender o que quis dizer essa parábola. Mas a gente foi procurar em várias fontes e nós encontramos algumas, né? Allan Kardec mostra na Gênesis, capítulo 27, em Predições do Evangelho.
E ele usa a parábola com o nome de parábola dos vinhateiros homicidas. No Caibar, em seu livro de parábolas e ensinos de Jesus, ele acrescenta como parábola dos lavradores maus e dos rendeiros infiéis. E o Antônio Luiz Saião denomina de parábola da vinha e dos vinhateiros. E também o Rodolfo Caligares fala também sobre a parábola dos... Muito bem. Difícil entender porque a gente, conhecendo o que Jesus quis dizer, como que essa simbologia que Jesus deu nessa parábola? Kardec diz assim: o pai de família é Deus, né? A simbologia é Deus. A vinha que ele plantou é a lei que ele estabeleceu. Os vinhateiros, a quem arrendou a vinha, são os homens que devem ensinar e praticar a sua lei. Os servos que enviou aos arrendatários são os profetas, que estes últimos massacraram. Seu filho, enviado por último, é Jesus, a quem eles igualmente mataram. Assim aconteceu com os escribas, com os príncipes dos sacerdotes e com os fariseus. Né? Caibar, Rodolfo Caligares e o Saião, eles falam mais ou menos a mesma coisa. Né? A vinha vamos dizer assim, é a religião que Jesus tentou implantar, amando de Deus, que é o dono da vinha, né, para poder melhorar todos aqueles que estavam à sua volta. Mas os lavradores realmente cometeram muitos excessos, né? Nós vimos que essa propriedade, como nós estudamos, a pureza de que necessita para ficar guardado nela, será, portanto, o nosso planeta, quando se houver tornado um mundo superior. Tá? Essa frase é do Antônio Luiz Saião. Percebe-se um consenso em o proprietário ou pai de família como sendo Deus, o filho do proprietário como sendo Jesus, os servos do proprietário representando os profetas e os missionários enviados por Deus. E os lavradores ou vinhateiros daquela época são os que deveriam ensinar e praticar a lei. Os sacerdotes, os escribas, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus. Fiquei, assim, muito em dúvida. Pensei assim, gente, quando será que Jesus escreveu isso? Em que situação ele escreveu isso? Por quê? Porque ele destaca com tanta seriedade que ele seria morto pelos sacerdotes. E os sacerdotes que ouviam ele naquele momento, como nós vimos no Novo Testamento, perceberam que falavam deles. E que os maus vinhateiros, aqueles a quem estavam tomando conta das vinhas, eram eles. Eles iam fazer. Eles ficaram, será que devemos mesmo fazê-lo? Muito interessante o que ele fala no capítulo, nas reflexões, já na página 241, ele apresenta a parábola, mas antes disso, ele diz assim, olha,
muito calmo no dia que se supõe ser a antevéspera de sua morte, a derradeira quarta-feira, Jesus notificarão aos romanos, pois como num bom suspense, aqueles que o tempo todo pareciam ser os grandes delatores, os fariseus vão terminar sendo apenas coadjuvantes no julgamento de Cristo. Então ele escreveu essa parábola na quarta-feira antes dele ser assassinado. Ele foi assassinado na sexta-feira, né? Vamos dizer assim. E aí ele vem e coloca a parábola, né? Ele fala a parábola. Os religiosos entre si procuram a melhor resposta. Perceberam que disseram, que se dissesse, Jesus pergunta para eles assim, com que autoridade vocês podem fazer essas coisas? E quem foi que lhe deu autoridade para fazê-las? Provavelmente, quem pergunta já é outro, possivelmente um ancião, apoiado pela sabedoria e pelo poder que a idade lhe empresta. Claramente querendo que Jesus declare algo que possa ser usado contra ele num julgamento. Eu também vou fazer uma pergunta a vocês, respondam-me, e eu vou dizer que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam-me. Os religiosos discutiram entre si, procurando a melhor resposta. Perceberam que se dissessem que o batismo era de João, era dos homens, estariam falando mal de um pregador que, mesmo morto, ainda era extremamente popular. E isso poderia atiçar a multidão que acompanhava aquele embate. Mas se dissessem que o batismo de João era do céu, estariam dando a Jesus a oportunidade de dizer que ele age com a mesma autoridade de seu respeitadíssimo antecessor. Então eles responderam, não sabemos. Nem eu digo aos senhores com que autoridade faço essas coisas, Jesus se limitou a responder. E logo voltando ao tipo de pregação que o deixa mais confortável nesses últimos tempos, e citou a parábola. Então, a parábola, ela veio numa situação em que nós vimos que Jesus já estava sendo condenado. Ele já estava sendo preso. Ele já estava nas mãos dos sacerdotes, que poderiam ter livrado ele, mas não livrou. E o levou e o encaminhou para a morte. Compreender a parábola que está os sacerdotes à época. Incomodava muito. Ele falava e ele falava muito das coisas dos céus que os saduceus e os fariseus não entendiam o que era. Então era preciso acabar com aquilo. E Jesus foi preso, né? Morto por eles, vamos dizer assim. Vamos destacar ainda o que diz Allan Kardec. Ao transportar esses ensinamentos para a atualidade, quando se reporta aos lavradores ou vinhateiros, assim comenta. Ora, a que resultado chegaram os que durante esse longo período foram encarregados da educação religiosa dessa mesma humanidade? Então, poderíamos inferir que para os dias atuais, o alerta da parábola seria para todos os encarregados da educação religiosa no mundo. Kardec considera a vinha plantada como sendo a lei estabelecida por Deus. Caibar e Rodolfo Caligares entendem a vinha como a religião. E para Saião, a vinha é Israel e o povo judeu
e o povo judeu representa os vinhateiros. Desses conflitos, relendo o Evangelho, levantam-se alguns aspectos para as devidas reflexões. O proprietário plantou a vinha e cercou-a. O proprietário disponibilizou todos os meios para colher os frutos. Deixou a vinha aos cuidados dos lavradores. Os primeiros servos enviados pelo proprietário para receber os frutos foram martirizados pelos lavradores. Os vinhateiros fizeram a mesma coisa com outros servos posteriormente. Os lavradores a posse da herança. E quando vier o proprietário, esses lavradores maus perecerão, e a vinha será arrendada a outros vinhateiros para que esses entreguem os frutos. Desses aspectos, sem desmerecer as diversas interpretações, a que melhor acolhemos é a que se aproxima de outra passagem de Jesus. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Mateus 21, 43. Nesse sentido, ficamos com a visão de Allan Kardec. A vinha que ele plantou é a lei que estabeleceu, ou seja, o reino de Deus. Para a interpretação da vinha como religião, desculpem-me mais uma vez, mas religião é o meio para se chegar ao Pai e não um fim em si mesmo. Dentre o tríplice aspecto da doutrina espírita, o espiritismo como religião se ensino filosófico, buscando na ética pregada por Jesus os elementos que deverão nortear a conduta do homem rumo ao Criador. O espiritismo é religião se analisado pela finalidade que tem de proporcionar a transformação moral do homem. Retomando os ensinamentos do Cristo para que sejam aplicadas na vida diária de cada pessoa, revivendo o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e caridade. Em suma, religando a criatura à sua origem divina. Vislumbram-se como fim a busca da perfeição em pluralidade de existências, como diz a questão 132 do Livro dos Espíritos. Os progressos humanos e da humanidade, as boas obras, a caridade e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa questão fez-me recordar uma fase numa palestra espírita que me marcou muito. Quando você morrer e bater na porta do céu, São Pedro não vai lhe perguntar qual a sua religião, mas sim quais são as suas boas obras. Isso porque, mesmo os ateus produzem boas obras, como na passagem do centurião de Cafarnaum, o homem de bem. Jesus disse, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Mais uma lembrança do saudoso Chico. Se Allan Kardec tivesse escrito fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. A despeito do que foi dito, deixo aqui chegar às suas conclusões na identificação dos personagens, dos fatos e dos simbolismos, sem entrar em polêmica que não leva a nada. Prosseguindo a interpretação, antecedendo o arrendamento, a fazenda estava pronta para a produção dos frutos. Portanto, o proprietário plantou a vinha, cercou-a com ramos e troncos de árvores, assentou um lagar com os meios necessários e edificou uma torre para habitação e proteção. Tendo de se ausentar do país, o proprietário os frutos que lhe tocavam. Os lavradores, em vez de darem conta da produção,
Agarraram, feriram, apedrejaram e mataram os emissários. Na outra colheita, o proprietário enviou outros emissários que tiveram a mesma sorte dos primeiros. Os servos de Deus têm vindo repetidamente alertar os seres humanos que não estão trilhando a estrada que lhes é indicada. Mas os lavradores deixam-se levar pelas práticas exteriores, pelos formalismos e pela escuridão espiritual, que desviam do caminho, da verdade e da vida em direção ao Pai. Vendo o proprietário o que aconteceu a seus emissários, julgou mais acertado enviar o próprio filho, na certeza de que os respeitariam. Mas os lavradores, vendo esse chegar à propriedade, combinaram entre si e deliberaram matá-lo. E assim o fizeram. Os lavradores mostraram as suas cegueiras, recusando-se a aceitar as verdades divinas das leis de Deus e repelindo todas as advertências que lhes eram feitas. Kardec bem esclarece. Assim aconteceu com os escribas, com os príncipes dos sacerdotes e com os fariseus. Assim será quando ele vier de novo pedir contas a cada um do que fez da sua doutrina. Retirará toda a autoridade ao que dela houver abusado, pois ele quer que o seu campo seja administrado de acordo com a sua vontade. Com a promessa do Filho de Deus para a fase de regeneração do nosso planeta e de transformação moral da humanidade, ainda vemos as mesmas hostilidades do passado. Kardec comenta: que diria o Cristo se vivesse hoje entre nós? Se visse os que se dizem seus representantes a ambicionar honras, riquezas, poder e o fausto dos príncipes do mundo, ao passo que ele, mais rei do que todos os reis da terra, fez a sua entrada em Jerusalém montada num jumento? Não teria o direito de dizer-lhes: que fizestes dos meus ensinos? Vós que incensais o bezerro de ouro, que proferis a maior parte das vossas preces em favor dos ricos, reservando uma parte insignificante para os pobres. Apesar de eu haver dito: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Mas se ele não está carnalmente entre nós, está em espírito. E como o Senhor da parábola, virá pedir as contas aos seus vinhateiros, quando chegar o tempo da colheita. Assim como divulgadores da palavra ensinam para uma grande realidade, para não enxergar a verdade com o Pai, Jesus como modelo e guia na busca ativa da humanidade. Aí, assim, do Rodrigo Alvarez, né? Eu ainda selecionei o finzinho do capítulo para a gente entender. Um pouco mais tarde, ainda conversa com os apóstolos. Vocês são grandiosas? Eles estão dando o templo de Salomão, né? Que foi construído, vamos dizer assim, por Herodes, né? Pai de Antipas, com poderes aquele templo magnífico, enorme. E Jesus estava ali com seus discípulos. E ele disse assim: um pouco mais tarde, vocês veem essas construções grandiosas, ele diz, ao sair do templo, provavelmente olhando para as muralhas construídas por ordem de Herodes o Grande.
não ficará pedra sobre pedra. Sim, daqui a alguns anos, quando o templo for atacado pelo futuro imperador Tito, poucas pedras ficarão em seus lugares. Só o lado ocidental do muro resistirá. E será tão emblemático que os judeus passarão os próximos milênios rezando diante dele, lamentando-se, conforme se dirá com muita propriedade, como se ali ainda tivesse o templo, que pelo relato dos evangelistas, Jesus amaldiçoou naquele dia em que percebeu que seria morto, a pedido dos arrendatários da casa de Deus. Esse é o capítulo do livro de Rodrigo Alvarez. Se vocês tiverem condições, leiam esse livro que vocês vão entender tudo isso. E para finalizar, né, vamos ver só um trechinho ainda falando sobre a interpretação da parábola. Não escrevi de quem é, tudo bem. Então, a interpretação da parábola realmente é muito difícil, né, gente? É muito difícil, né? O proprietário, Deus, vinha, religião, de amor, tal, tudo. O filho do proprietário realmente era Jesus, cujo martírio ignominioso na cruz foi também obra exclusiva do sacerdotismo. Gente, eu evitei de ler as explicações de Caibar Schutel, porque ele é tão direto, ele é tão reto, né, para falar as palavras. Entrando num campo onde é preferível evitar, né? Então, vamos lá. A herança é o reino dos céus que o sacerdócio hierárquico pretende ter. Arrogando-se os poderes inerentes ao herdeiro, os sacerdotes, ao invés de cultivarem a vinha, abandonaram-na. Enriquecimento de plantas daninhas, deixando assim o proprietário sem os frutos devidos. De fato, após séculos e séculos de influência absoluta sobre as consciências, que resultado tem a apresentar ao Senhor da vinha? A indiferença religiosa, o ateísmo e toda sorte de males decorrentes dessa estagnação espiritual. O domínio desses lavradores maus está a firmar-se. Toda parte, suas organizações pseudo-religiosas, dogmáticas e obscurantistas, eivadas de formalismos, cerimônias cultuais, ritos e pompas exteriores, estão em franca decadência. Os dias deles, eles torturaram, massacraram, queimaram os enviados do Senhor que lhes vinham cobrar os frutos da vinha. Já agora, a última parte da parábola começa a realizar-se. Estão perdendo todo o prestígio que gozavam junto aos governantes e as ascendências que tinham sobre as massas populares, assistindo apavorados à deserção de suas igrejas. Estão sendo destruídos rigorosamente aqui, ali e acolá, sofrendo na própria carne aquilo que fizeram a outrem padecer. Entre mentes, eis que surge o Espiritismo. E a substituí-los na sublime tarefa de que não souberam dar boa conta. Todos os sectarismos estreitos e antifraternos, e oferecendo à humanidade um novo lábaro, em que se lê, fora da caridade não há salvação. O Espiritismo, ganhando rapidamente a simpatia e adesão de todas as criaturas de boa vontade, e há realizado em apenas alguns decênios um extraordinário revivecimento espiritual, a par de uma obra social verdadeiramente impressionante, numa demonstração inequívoca de que os novos
Quem tiver olhos de ver, que veja. Que a paz do Mestre fique em todos os corações. É uma parábola, se a gente pegar o pé da letra, é uma parábola atualíssima, né? Se a gente pensar bem, porque é o que está passando atualmente, né? Então, é aquela coisa, com o pretexto, com a desculpa de estar combatendo heresias, e tem muitas atrocidades, né, gente? Nós vemos ainda muito isso no mundo que estamos vivendo. E o Espiritismo veio para isso, né? Nos mostrar que a principal função nossa é o trabalho, é a caridade, né? Se a gente tiver rumo à caridade, nós estamos trilhando o caminho certo, né, Doroti? E eu vejo assim, né, fora da caridade, quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Exatamente. Exatamente. Lá, né, meus amigos? Então, a gente vê o tanto que a nossa doutrina ela é atualíssima, né? Kardec é atual em todos os temas, né? E as parábolas de Jesus, né? Os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus está aí, atualíssimos, não tem como a gente querer colocar, né? Porque a gente vê muito isso. Como você mesmo disse, a gente não vai entrar em certos polemas, né? Ali que Kardec, ele nos leva a umas reflexões assim que a gente fica meio polêmico. Então, se a gente estiver no caminho com Jesus, é o que nos fortalece a cada dia, né, amiga? E vamos caminhando firme. Verdade. Vamos pedir para a nossa amiga que a próxima parábola dela seja mais fácil, né, meus amigos? As mais fáceis, as mais conhecidas, basicamente, a gente já trabalhou entre o ano passado, né, e no começo desse ano. E no mês que vem será euzinha, né, que estarei aqui trazendo mais uma parábola. Se a gente pensar, são mais ou menos assim, né? As mais conhecidas são 30, né, Dorothy? Nós já trabalhamos quase 20 e vamos aí. Em torno de 40, Tânia. 35 a 40, né? As mais que a gente diz desconhecida, mas que nós aqui, eu falo por mim, tá, gente? A gente ficava mais ali no semeador, né? O festim de núpcia também a dracma, ovelha perdida. Então, são essas que a gente sempre ainda vê falar mais, né? Mas está ótimo. Muito obrigada, viu, amiga? Que nós possamos estar aí sempre firmes, né? Caminhando com os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Que a equipe do senhor José Marques Garcia continue te abençoando e amparando. E aí, meus amigos, Nossa Senhora, já estamos findando o primeiro mês do segundo semestre do ano. Como está passando depressa, né? Nós estamos caminhando aí já para agosto. A semana que vem será a nossa última segunda-feira do mês de julho. E essa semana, e a última segunda-feira do mês, sempre, né? Quem fica por conta é a USE Intermunicipal de Franca. Então, ainda não sei quem estará conosco, né? Hoje ainda não me passou, eu perguntei para ele ainda não me passou, então vamos aguardar, né? Será uma surpresa, eu colocarei lá no grupo, né? Quem está no nosso grupo do WhatsApp, aí recebe primeiro as informações. Mas vamos então agora para o nosso encerramento, enquanto o Adalto está ali organizando.
Vamos acalmando as nossas mentes, os nossos corações. Vamos sintonizar cada vez mais com essa equipe, né? Porque cada um de nós tem a equipe que ampara, que protege os nossos lares, né? E pedimos também à equipe do senhor José Marques Garcia que possa também fazer uma visita a cada lar que está aqui conosco, os que nos assistirão posteriormente, para que possamos fortalecer cada vez mais a nossa fé. E na esperança, sempre, de dias melhores. Aconteça o que acontecer, vamos manter a nossa fé, os nossos propósitos, basados nos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. E que essa equipe de bons amigos que visitam os nossos lares possam frutificar as nossas águas com o medicamento que cada um de nós temos a necessidade. Que eles possam também nos transmitir o paz para o refazimento do nosso corpo espiritual, que refletirá no nosso corpo material. Que eles possam, assim, fazer a limpeza mental da nossa casa, pois sabemos que a equipe da nossa querida Maria Santíssima vem todos os dias realizar a limpeza mental do nosso planeta. E que nós possamos estar abertos a realizar essa limpeza, que nós também possamos ter força, fé e coragem de realizar a limpeza, a nossa reforma moral, nossa reforma íntima, para continuarmos caminhando para frente e para o alto. Que nós possamos, Senhor, doar aquilo que nós temos de melhor aos que estão conosco na caminhada. Que nós possamos dar o amor, o carinho, a atenção a todos que estão conosco. E que essas nossas melhores energias, essas nossas melhores vibrações, chegue a todos os nossos familiares mais próximos, mais distantes, os desencarnados, aos nossos companheiros de caminhada, os nossos vizinhos, aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que estão nas casas de saúde, que estão nos lares de idosos, Senhor, os que estão nos presídios, e aqueles que ainda não conseguem compreender o amor do nosso querido Mestre Jesus. E assim, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Seu Adalto? Sim. Senhor Jesus, fonte de todo amor e paz, nós vos louvamos e agradecemos pela família que nos destes. Reconhecemos a vossa presença em nosso lar e a importância da união e do amor entre nós. Pedimos, Pai, que abençoe cada membro da nossa família, protegendo-nos de todo mal, das doenças, dos perigos, das más influências, que a vossa luz ilumine nossos caminhos e nos guie na busca pela felicidade e pela realização dos nossos sonhos. Pedimos também sabedoria para lidar com os desafios que a vida nos apresenta, paciência para perdoar as falhas uns dos outros e força para superar as dificuldades. Que o vosso amor nos una cada vez mais, fortalecendo os laços de afeto e respeito em nosso lar. Que a vossa paz reine em nossos corações e em nossas mentes, afastando as discórdias
e a falta de diálogo, que possamos buscar a reconciliação e o entendimento, construindo um ambiente de harmonia e bem-estar. Agradecemos, Senhor, por tudo que nos tens dado, por tudo que és em nossas vidas. Que a nossa família seja sempre um reflexo do vosso amor e da vossa bondade. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, e não esquecendo, meus amigos, de todos os dias fazermos uma oração para os nossos governantes, né? Os nossos governantes necessitam muito das nossas orações, né? Que Jesus nos ampare, nos ilumine, ilumine a todos que estão na caminhada. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana, se Deus quiser e Ele quer. Com fé em Fiquem Deus. com Jesus, que assim seja.